Olá pessoal, paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixe de se inscrever e também compartilhe esse vídeo. Quero te convidar a fazer parte do nosso grupo no Telegram, vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até a nossa página. Você será muito bem-vinda. Venha e traga também as suas sugestões. Vamos agora fazer um anúncio para vocês. Se vocês ainda não conhecem o nosso canal, nós aqui fazemos comentário de todas as classes infantis. Temos a pré-aula do berçário, pré-aula do maternal, jardim de infância, primários e juniores, tudo organizado numa playlist. Se você conhece os professores dessa classe, compartilhe e indique o nosso canal também, para que a obra do Senhor venha crescer a cada dia mais. E sem mais demoras, vamos para a nossa aula número 11. Trago as mesmas sugestões dos louvores, porque estamos falando de missões. E você, se tiver outras sugestões, também compartilha conosco. Nosso Memorizando, eu trago para vocês uma carta enigmática. Né? Vocês vão apresentar, imprimam, ou se você tem uma letra bonita, faz no cartaz, faz esses desenhos e vamos repetindo juntamente com as crianças. Porque o nosso textuário fala assim: o Senhor é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Salmo 84, 11. Certo? E aí você pode ir colando com eles ou você deixa cada um ali completar esse textuário até que eles possam memorizar. Então fala um, daí você tira, né? Coloca ali um velcro ou uma fitinha, mas daí que você possa tirar e dar para o outro organizar também na vez que o próximo coleguinha for falando. E aí pode ser em grupos eles montarem esse textuário, ou você pode fazer de forma coletiva, ou você pode fazer individual, dando as pecinhas para cada um e completando à medida que eles vão falando. Porque quanto mais eles repetirem, mais eles memorizam, certo? E continuando lá, nossa sugestão da nossa maleta missionária, de onde a gente vai tirando as histórias do dia. E o que ressaltar nessa história? Você veja que Paulo ele aproveita a cada oportunidade para falar do amor de Deus. E como é que nós estamos fazendo ultimamente? Do que será que nós estamos falando ultimamente? Será que nós estamos falando da palavra de Deus? Veja, nessa passagem, Paulo já ia viajar no dia seguinte. Quando a gente vai se programar para viajar no dia seguinte, a gente vai dormir mais cedo, para a gente levantar descansado, mas Paulo não se preocupava com a canseira dele, ele queria o quê? Pregar a palavra de Deus. E ele aproveitava qualquer oportunidade. Ah, nós iríamos comer, estávamos falando do amor de Deus. Nossa, era para viajar, vamos falando do amor de Deus. Era na escola, vamos falar. Era no prédio, na praça, sempre falando do amor de Deus. E aí a gente vê que a Bíblia, a gente está falando ali daquela passagem do jovem Eutico, é bom que você leia, a professora conte primeiro a história para a criança. Eu gostava muito de ler na Bíblia já a história e depois eu ia fazendo os comentários, certo? E aí, para quê? Para que a criança possa ver que você tirou da Bíblia essa história, não é uma história inventada. Então é importante sempre ler a passagem na Bíblia mesmo para as crianças. Destaca alguns versículos, né, mais importante. Essa história é curtinha, não vai ocupar muito tempo da sua aula, é interessante, professora. A Bíblia não fala a idade de Eutico, apenas diz que era jovem. Então a gente vê ali que para os judeus, a partir dos 12 anos, eles já são considerados numa fase assim de uma maturidade espiritual, digamos assim. E aí, quando a gente vê ali Eutico, dá a impressão que, mesmo que ele tenha uns 12 anos, 13 anos, como a gente acha, porque quando a Bíblia traz jovem, dá remete ali um jovem de 18, 19, 20 anos, mas às vezes esse jovem, porque é a nossa cultura. Na nossa cultura, a gente imagina um jovem assim, mas na cultura judaica, o jovem a partir de 12 anos, o homem ou a mulher a partir de 12 a 13 anos já é considerado adulto, tanto que no tempo de Cristo, quando acontece, né, essa passagem, as mulheres casavam com 13, 14 anos, 15 anos, com 16, assim, a idade que eles já procuravam os casamentos, organizar os casamentos era nessa idade. A partir do momento que viesse a menstruação da menina, ela já estava pronta para casar. Então, a maturidade para eles, essa visão de jovem para eles, é muito mais cedo do que para nós. Hoje, homens de 30 anos são considerados jovens,
né? E lá já não, já são adultos responsáveis com famílias, emprego próprio, sustentando ali, né? Enfim. Então a gente pode considerar que ele pode ser assim, tipo um adolescente para nós hoje, né? Um jovem adolescente que estava sentado, era uma casa alta. A gente vê que ele tinha ali os andares que estavam naquela casa, eles estavam lá em cima, numa casa cheia de luz. Naquele tempo não é uma luz elétrica como a nossa, era com velas, então aquele ambiente estava quente, já era tarde da noite, e Paulo falando, e começou a bater o cansaço naquele jovem. E aí ele foi sentar onde? Na janela. E a gente costuma sempre criticar esses jovens, né? Quando é usada essa mensagem para pregar ali, aquele jovem na janela, olhando para as coisas do mundo, e de repente caiu e adormeceu. Só que nesse momento, o que me chama a atenção, principalmente para o público que nós estamos dando aula, é que que são crianças. E às vezes nós temos crianças, jovens e adolescentes na nossa igreja que são desassistidos. Será que ninguém viu aquela criança na janela? Aquele jovem na janela, sentado? Será que ninguém viu ele adormecendo e não pôde chegar e falar para ele: olha, você está correndo um risco aí, você está meio vacilante, você está meio disperso, não é melhor você chegar mais perto de nós? Ele simplesmente foi deixado na janela, foi deixado de lado. As pessoas estavam tão preocupadas com o que elas estavam recebendo, do que elas podiam transmitir, todo o cuidado, a proteção, vendo aquele risco daquele jovem, eles fecharam os olhos. E às vezes nós temos alunos em situações de risco, nós temos jovens em situação de risco de perder a sua vida. Quantos jovens tirando as suas vidas hoje? E nós estamos aqui focados no nosso eu, no que nós queremos receber, no que nós precisamos. Mas que o nosso olhar de líder seja como Paulo fez quando ele soube que aquele jovem caiu. Ele foi lá e não desistiu daquele jovem. Todos falaram: "Ih, morreu do terceiro andar. O que sobraria daquele jovem?" Já tá morto, não tem mais nada que nós fazer. Já não vimos ele cair, já caiu, já morreu, agora não tem mais nada que a gente faça, e abandonar. Mas um líder verdadeiramente não abandona os seus. O que Paulo fez? Ele desceu e falou: ainda há vida. E ele não desistiu, porque ainda tinha vida naquele menino. E a vida voltou, e ele viveu, e todo mundo foi abençoado, e o nome do Senhor foi glorificado. Quantas pessoas viram aquele milagre e começaram a crer mais no que Paulo falava das mensagens de Deus? Então, que nós possamos nos importar com aqueles que estão se afastando, aqueles que estão na beira do caminho, porque não vamos deixar essas crianças caírem, esses jovens caírem e se perderem. E eles também, os jovens, passassem a responsabilidade para eles. Se vocês estão vendo algum coleguinha que está se afastando, que não está vindo mais para a igreja, na escolinha, vão até eles, deixa esses coleguinhas se sentirem amados, deixa esses jovens se sentirem fazendo parte e não afastem. Porque se a gente se afastar e virar as costas, o que espera para eles é a morte. A morte é sem salvação. E de quem que vocês acham que o Senhor vai requerer essas almas? É da nossa. Não tem como dizer: eu desisto. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não desiste de mim. Como é que nós vamos desistir de alguém? Quem somos nós? O Senhor desistiu da sua glória para se fazer como nós, para que pudesse vencer, sofrer como nós e vencer, para que ele pudesse sentir o que nós sentimos. E nós somos seres humanos como esse jovem que caiu e agimos com indiferença. Então, que o Senhor nos dê um novo coração, um coração cheio de amor, para trazer essas pessoas que estão se afastando, que estão morrendo para perto de nós. E que nós não venhamos desistir de nenhum daqueles que o Senhor colocou nas nossas mãos, aos nossos cuidados. Olhe, professor, as crianças que não estão indo, que estão se afastando, que desistiram, famílias, e vá em busca das ovelhas. Vá como uma boa pastora de ovelhas infantil, vá atrás dos seus alunos. Acolha ele em seus braços, mesmo que te machuque, mesmo que ele esteja todo revoltado, irado, abrace com amor. Receba aqueles espinhos dele, mas com amor. Amém? E aí a gente viu que ele antes
né, de partir, o Paulo deixou aquele jovem vivo e ainda se alimentando, agora ele já era capaz de se alimentar, né, ele devolveu a vida, então o alimento ele já estava buscando a palavra de Deus por ele mesmo, até isso, né, Paulo se preocupou em fazer. Que exemplo glorioso de líder que ele é, que nós possamos seguir o exemplo de Paulo, amém? E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trago para vocês aqui essa brincadeira não, essa atividade eu achei tão bonitinha, tão criativa, que eles fazem o Eutico caindo da janela. Eu deixei o link para vocês, eu procurei um vídeo no YouTube, eles ensinam ali no primeiro tópico ali, no primeiro link é o Pinterest, onde tem essa imagem, e no segundo é a mulher produzindo essa imagem. Mas eu acredito que essa seja uma atividade paga, porque não foi disponibilizado os moldes, certo? Então, se a professora ali tem, né, habilidades ali com desenho, ela pode tentar reproduzir, certo? Vocês vejam ali, vejam bem certinho como que é a montagem, que tem ali a dobra atrás, certo? Para ele ficar de pezinho. Tem todo o personagemzinho ali, então, bem pequenininho ali do meu lado direito da tela, tem o molde, certo? Depois tem as imagens montadas ali já prontinhas. Mas infelizmente o molde é muito pequenininho, na hora de ampliar ele acaba distorcendo a imagem, então você vai ter um trabalhinho para montar, mas eu achei tão interessante para eles poderem levar para casa e contar a historinha para os outros, certo? E para eles também se atentarem aonde é que eles estão. Será que eles estão pertinho ou será que eles estão começando a se afastar? Certo? Então, são essas as minhas sugestões para a aula de hoje. Se você gostou, já deixa seu like e compartilha também com mais pessoas que possam ser beneficiadas desse conteúdo. Que Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!